Paz do Senhor, meus irmãos. Queria falar hoje sobre o conceito ungidos do Senhor, ou ungido de Deus. É um conceito que não vamos nos aprofundar neste tema, mas é um conceito muito distorcido hoje nas igrejas. Por quê? Porque tem lá em Salmos, né? Davi também diz para Saul que não ia tocar no ungido de Deus, né? Não ia tocar no ungido de Deus. E o contexto dos dois textos está dizendo de épocas em que era maltratado os profetas. Os profetas eram mortos, eram perseguidos pelos inimigos de Deus. Então Deus estava dizendo: não toque nos meus ungidos, não maltrate os meus profetas. E Davi também estava dizendo que não iria matar Saul, matar fisicamente. Mas em nenhum momento Davi concordou com Saul. Em nenhum momento Davi elogiou Saul ou disse que Saul era um rei segundo o coração de Deus. Pelo contrário, Davi se apartou de Saul porque Saul queria matá-lo. Davi fugiu, se escondeu dele. Mesmo quando Saul quis reaver a amizade, reaver a confiança, Davi não aceitou. Davi não guardou mágoa, não guardou raiva de Saul, mas não aceitou reaver laços, reaver alianças. Por quê? Porque Saul estava fazendo a vontade dele, não a vontade de Deus. Saul estava conduzindo o povo não de acordo com a palavra de Deus, mas de acordo com a vontade dele. Então Davi se aparta de Saul. Davi não toca em Saul para matá-lo, mas não anda junto com ele. Então, usar esse texto hoje para dizer: não podemos criticar o pastor, ou examinar a pregação do pastor, ou do irmão, ou do missionário, ou repreender o cantor gospel que faz comércio com o nome de Jesus, é uma heresia tremenda. Por quê? Porque esse conceito ungido do Senhor não é uma imunidade parlamentar como tem em Brasília, né? Tem a imunidade dos parlamentares que não podem ser julgados, né? Então a mesma coisa eu dizer que pastores e aqueles que pregam são mais ungidos do que aqueles que estão sentados na cadeira ouvindo. Eles têm uma imunidade, ninguém pode criticá-los, ninguém pode julgá-los, ninguém pode apontar o dedo para eles e dizer: vocês estão errados, sua interpretação bíblica é errada, é uma heresia, está fora do contexto. Então se escondem atrás disso e ameaçam o povo: se vocês tocarem em mim, vocês vão morrer, porque eu sou ungido de Deus. Não toquem em mim. Quantos pastores eu já vi lançando pragas e maldições em irmãos ou irmãs, e até orando para Deus castigá-los? Estão totalmente fora do evangelho, fora da palavra de Deus. Estevão estava sendo apedrejado e ele viu os céus abertos, viu a glória de Deus e disse: Pai, perdoa eles, porque não sabem o que fazem. Então esse é o espírito do evangelho, é o espírito da graça, é o espírito de Deus. Não a vingança pessoal, não você usar textos do Velho Testamento como pretexto para se tornar imune, ter uma imunidade, para que ninguém te toque, porque você é um papa evangélico. Assim como o papa, que existe uma doutrina chamada na Igreja Católica da infalibilidade papal, que o papa não comete falhas, essa miséria entrou para dentro das igrejas evangélicas também. Então muitos se acham acima de todos, os ungidões de Deus, né? Os super-homens de Deus, mas não passam de pó da terra, não passam de cinza, né? São homens. Porque no Antigo Testamento eram ungidos reis, profetas e sacerdotes. Não vou me aprofundar nesse tema. Se você estude depois a sua Bíblia, você tem a Bíblia. Se você é enganado é porque você é preguiçoso. Procure estudar a palavra de Deus. Então no Antigo Testamento eram ungidos reis, sacerdotes e profetas, tinham essa unção. Só que no Novo Testamento Cristo cumpriu essas três unções. Ele é o rei verdadeiro, ele é o profeta verdadeiro que havia de vir, como disse Moisés. Ele é o rei que seu reino seria eterno, como Deus prometeu a Davi em sonho. E ele é o sumo sacerdote acima da ordem de Arão. Ele é da ordem de Melquisedeque, segundo a carta aos Hebreus. Então ele tem essa unção. O próprio nome Jesus Cristo significa no grego, né? Jesus Salvador, Cristo ungido, ou seja, ele é o Salvador ungido, é o Messias. Em hebraico, Yeshua HaMashiach. Em grego, Kyrios, Senhor. Então nós vemos que Jesus Cristo significa seu nome, o Salvador ungido, ou o Messias. Então ele é o ungido de Deus. E todos os cristãos
são sacerdotes e reis que estão debaixo da unção dele, porque ninguém expulsa demônios, ninguém cura enfermos, ninguém prega o evangelho em nome de si próprio, ou em nome de padres, ou em nome de denominações, mas sim em nome de Jesus. Vai expulsar um demônio em nome da Assembleia de Deus, ou em nome da Brasil para Cristo, ou em nome da Universal, ou em nome de qualquer denominação, não vai sair. Vai expulsar um demônio em nome de um pastor, ou de um santo, ou de um papa, não vai sair. Os demônios só saem em nome de Jesus. As coisas só acontecem em nome de Jesus, porque é o nome dele que está acima de todo nome. Ele é o ungido de Deus. O resto está tudo igual. Independente se prega ou se não prega, independente se tem 20 anos já na fé, ou se é o primeiro dia que se converteu, estão em pé de igualdade, tanto que na palavra da ceia diz, esperai uns pelos outros, ou seja, todos estão em pé de igualdade diante de Deus. Ele é o ungido de Deus, e nós estamos na unção dele. Então usar esse argumento de não tocar no ungido de Deus, porque o ungido de Deus cometeu uma falha, um erro doutrinário ou uma heresia, de acordo com a palavra de Deus, é uma blasfêmia. Não estou dizendo aqui para você ficar julgando o pecado dos outros, ou ficar andando na rua e procurando defeito dos outros, porque todos nós somos pecadores e temos defeito. Mas eu estou dizendo aqui de analisar pregações, de analisar mensagens bíblicas, porque a Bíblia manda nós fazermos isso, analisar o fruto, analisar os ensinamentos e examinar se realmente eles estão de acordo com a palavra de Deus. Paulo, quando foi questionado, quando foi examinado pela Bíblia, ele não disse, não toque em mim porque eu sou ungido, eu sou apóstolo, não. Ele chamou os cristãos de nobres. Essa passagem está em Atos capítulo 17. Diz que os cristãos de Bereia, os bereanos, eram mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? Porque tudo que Paulo ensinava, eles examinavam para ver se de fato batia com as Escrituras, estava em harmonia com as Escrituras, ou era uma invenção de Paulo. Então, essa atitude Paulo chamou de nobre. Os líderes hoje chamarão de rebeldia, de tocar no ungido de Deus, de estar querendo dividir a igreja, de querer ser melhor ou ser crítico. Os líderes chamarão. Mas é uma atitude nobre quando nós examinamos todas as pregações de acordo com as Escrituras. Não é tocar nos ungidos de Deus. Deus não vai te matar, porque o ungido de Deus é Cristo. Nós estamos debaixo da unção dele. Da unção dele. Todos são iguais. Pode ser o maior pregador dessa terra. Ele é tanto ungido quanto você. Está na unção de Cristo Jesus. É um rei e um sacerdote, de acordo com o Evangelho da Graça. Não há um sentimento de maioridade. O maior dessa terra antes de Jesus foi João Batista. Ele mesmo disse que dentre os nascidos de mulher não houve maior do que João Batista. Contudo, agora na graça, no Evangelho, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Ou seja, uma criança é maior do que João Batista. Essa é o escândalo da graça, que faz com que os lobos, mercenários, cães gulosos se revoltem e fiquem irados contra Jeová e contra seu Filho Jesus Cristo, contra o Eterno e contra o Salvador, e contra o Espírito da graça. Porque os ungidos de Deus são todos aqueles que creem no Senhor, que se arrependeram dos seus pecados. Independente de dons, independente de tempo, ou de status, ou de obras que fez, estamos todos em pé de igualdade. Então, quando alguém usar esse argumento dizendo, olha, você não pode tocar em mim porque eu sou ungido de Deus, não acredite nisso. Isso é conversa fiada. Quando alguém dizer para você, Deus vai punir aqueles que tocaram em mim porque eu sou ungido de Deus, não acredite nisso. É conversa fiada. É conversa fiada. Não devemos maltratar ninguém, a verdade é essa. Seja pastor, seja padre, seja macumbeiro, seja o que for, devemos amar o próximo como a nós mesmos, amar a todas as pessoas, né? Tratá-las bem, conforme o Evangelho. Mas agora usar esse argumento dizendo, olha, tudo que eu pregar aqui ninguém pode questionar, ou todas as regras da minha denominação ninguém pode questionar, porque se assim o fizer, ele está questionando a Deus, está tocando no ungido de Deus. Isso é blasfêmia. Quem fazia isso na Inquisição foi a Igreja Católica, e hoje os evangélicos estão aprendendo bem com ela a fazer essa lavagem cerebral, essa pressão psicológica, essa opressão religiosa, manipuladora, ditadora, nazista, igual de Hitler.
Que Deus tenha misericórdia da nossa geração, que tem a Bíblia na mão, tem a Bíblia em vários idiomas, tem vários tipos de Bíblia de estudo, tem estudos da Bíblia na internet, vídeos de pregação das mais diversidades, e ainda continua sendo enganado, sendo um menino na fé, sendo um soldado nu, desarmado, sem conhecimento nenhum da palavra de Deus, por causa da preguiça, por causa da dependência de líderes, em vez de depender de Deus, do Espírito, da oração, e buscar ter uma vida de comunhão com Deus, de oração e estudo da palavra. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. O que o ungido de Deus, Cristo Jesus, nos dê a sua cobertura espiritual da graça, e que nós possamos andar nele, na verdade dele, e ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, pregue outro evangelho, que seja anátema, que seja anátema. E todos aqueles que dizem, olha, não toque em mim porque eu sou ungido de Deus, ou não toque naquele pastor porque ele é ungido de Deus, porque aquele pastor está pregando heresias, está fazendo um comércio com o nome de Jesus, então não toque nele, deixa ele Deus. Isso é mentira de Satanás. Davi não andou com Saul, Davi questionou Saul, Davi repreendeu Saul, que era o rei na época, que era o ungido na época. Então nós devemos sim examinar tudo, analisar, provar, testar se os espíritos são de Deus, analisar, fazer como os crentes de Bereia, analisar tudo e reter o que é bom. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Amém.